Caso você tenha caído aqui de paraquedas e tenha perdido a parte 1, eu recomendo que dê uma olhada no meu vídeo anterior antes de ver este, ou se preferir, fique. No primeiro vídeo, abordei tópicos nostálgicos de conhecimento geral. Nesse vídeo, vou falar de coisas que nem todo mundo conhece. Lembrando que vamos começar pela camada 3 e na camada 4 sim vão estar os tópicos mais subterrâneos. Vocês podem opinar livremente nos comentários se acharem que faltou um tópico ou outro. Águas Médias. Street Chaves. É um jogo de computador lançado em 2003 com um nome claramente e obviamente inspirado em Street Fighter, porém de forma humorística, já que colocava os personagens de chaves para brigar. Era um jogo simples, você basicamente escolhia o seu personagem e seu adversário numa farta variedade que contava com 15 personagens. Escolhia um cenário como a vila, é claro, a escolinha, a casa da Dona Florinda ou o restaurante e era absurdo. Tudo isso ao som de uma trilha sonora maravilhosa que contava com músicas, do Chaves ora. A melhor música que tinha era uma do Kiko com uma linha de baixo contagiante. O jogo é gratuito e pode ser baixado facilmente aí na internet, caso tenha surgido algum interesse. YouTube Poop BR. Deixa dar uma murchadinha na cebola. Não deixa a cebola ficar curta, tá bom? Você não consegue. Não consegue, né? Não. Aí depois eu vou colocar o teu cu com peles, tá bom? Tá. O vídeo se trata de um poop que acabou furando a bolha. Os YouTube Poop eram basicamente edições malucas usando qualquer tipo de mídia possível, programas de TV, animes, filmes, desenhos, etc. Nada escapava. Eles editavam de forma que tornasse a mídia obscena, repetitiva, nonsense e humorística. O tipo de humor me lembra muito shitpost por algum motivo. A mídia que mais pegavam para fazer essas edições era Chaves. Olha só a coincidência, estávamos falando dele agorinha. O maior problema com os poops é com os direitos autorais. No entanto, é muito difícil ver tantos deles hoje em dia. Apesar de vários já terem se tornado lost media, ainda restam alguns no YouTube. Não sei. Mordecai Rigby tem um tiro de cavalo. Mordecai Rigby, por que o homem estava... Versão brasileira, cavalo... Tem hambúrguer grande bastante para caber no seu... Vocaloid. Se trata de um software desenvolvido pela Yamaha para sintetizar música, desde o instrumental até as vozes. A ferramenta foi lançada em 2004 e acabou criando não só essa facilidade para fazer música, mas também toda uma fanbase, já que as pessoas acabaram gostando muito dos personagens das vozes. Sim, cada voz tinha um personagem, sendo Hatsune Miku a personagem que mais se popularizou nesse meio, se tornando um ícone. Desde então, surgiram muitas músicas Vocaloid que estouraram muito. No Brasil, o sucesso não foi tão estrondoso como no Japão, mas dá pra perceber o nível da fama só de olhar o número de visualizações no YouTube. Eu até fiquei meio incerto quanto à posição desse tópico no iceberg. Mas e aí, você gostava dos Vocaloid? Acha que merecia uma posição nas camadas mais rasas? Fanfics. Wattpad, Spirit e a AO3 eram as principais ferramentas usadas para criar fanfics. Podia-se escrever histórias originais também, mas a maioria das pessoas preferiam escrever fanfics, e elas eram as que mais davam certo em termos de quantidade de leitores. Para quem não sabe, fanfic é uma história criada por um fã usando os ídolos ou personagens amados como personagens da história. Os fãs fazem isso para se sentirem mais próximos dos ídolos de alguma forma. Criando uma fanfic, tudo é possível.
Porém, a maioria escrevia e lia histórias absurdas envolvendo chips impossíveis de casais improváveis na vida real. Um fato curioso é que chegaram até mesmo a representar isso na série Euphoria, mostrando que uma personagem escrevia fanfics obscenas de One Direction. Na internet, uma escritora de sucesso, apesar do trabalho não remunerado, e na escola, uma anônima. Aliás, não sei por que tratei o assunto todo no passado. As ferramentas Wattpad e derivados ainda existem, portanto as fanfics ainda devem ser o presente de muita gente. Mensagens subliminares. As mensagens subliminares se tratam de uma mensagem escondida, mas não necessariamente algo ruim. É um jeito que a propaganda pode usar de atrair os clientes no subconsciente. Mas no tópico em questão, eu vou falar daquelas mensagens subliminares que apontavam que tudo era do diabo. Marcas, desenhos, principalmente a Disney, os crentes tinham birra com ela. Filmes, programas e a cantora Xuxa. Quem não lembra de ter visto alguém dizer que Coca-Cola ao contrário ficava alô diabo, ou que Hellmann's, a maionese, significava homens do inferno? Além de inúmeras cenas de filmes infantis em que supostamente aparecia o número 666. Outras mensagens subliminares comuns eram assexuais. Por isso alguns pais até proibiam os filhotes de assistir os filmes. A verdade é que tinha sim um ou outro que era real, dessas de sexo no caso, não as do diabo. Mas cara, era 1 em 1 milhão, a maioria era montagem e o povo acreditava. Afinal, se tá na internet é real. Agora, pra fechar com chave de ouro, fiquem com uma bela canção da musa das mensagens subliminares, Xuxa. Crack Videos. Como explicar isso? Basicamente, eram edições zoadas que os fandoms faziam com os artistas. Eu já vi vídeos dos Beatles assim e também do meio emo. My Chemical Romance. That's how much I want to believe in my music. I don't know what 200p means. I'm too old. I've already said that. Era como se fosse um shitpost nichado, com piadas internas dos fãs, momentos engraçados, nem tanto, da banda, trechos de shows editados e tudo mais. A criatividade era máxima nesses vídeos. Tinha compilado de crack vídeos do My Chemical Romance, tinha do Panic! At the Disco, Fall Out Boy, ou todas juntas em um único compilado. Os crack vídeos dos Beatles também faziam muito sucesso. Pesquisando mais para fazer o vídeo, descobri que também existem crack vídeos da Marvel, de Riverdale, de Harry Potter. Enfim, a imaginação é sem limites. A única conclusão que consegui tomar de toda essa bagunça é que os crack vídeos eram quase a mesma coisa que os YouTube Poops. Só que a diferença é que o primeiro vem de fãs e também não tem tantos palavrões e cenas obscenas, além de que pegou muito mais na gringa. No segundo é que mora o absurdo real. Pelo que pude notar, essa é a maior diferença. Bizarrices do Omegle. O Omegle em si é uma plataforma onde você conversa via chamada de vídeo com outras pessoas. O ponto é, você vai falar com estranhos e o site vai te mandar um desconhecido aleatório para conversar a cada rodada. Ainda mais por se tratar de conversa por vídeo, não preciso nem falar que o que mais tem num site desse são tarados. O melhor que se podia fazer é deixar crianças longe disso. E eu sinto muito se você foi uma criança que utilizou o Omegle. Tirando essa nojeira, vídeos de Omegle se popularizaram muito no YouTube, tanto que uma hora ficou meio manjado fazer vídeos disso. Quero dar destaque ao canal do Guilherme Rocker, porque foi graças a ele que eu conheci o Omegle. Ele fazia vídeos de fingindo ser mulher no Omegle, e apesar de não ter sido ele que inventou vídeos assim, sem dúvidas foi um dos que ajudou a popularizar essa trend, vamos chamar assim. Enfim, o site encerrou suas atividades após 14 anos de funcionamento em 2023. E agora, quando se entra no site, é possível ler o comunicado de encerramento junto de uma foto de lápide. Descanse em paz, Omegle. Não! Águas profundas. Jogos esquecidos de computador. Apesar de eu já ter citado um jogo de computador aqui, no caso Street Chaves, não sei se ele é tão esquecido quanto esses. Jogos baixáveis como LF2 e Total Eclipse,
Apesar de desconhecidos, são ótimos games e mereciam mais reconhecimento. O primeiro era um jogo de luta que tinha modo multiplayer cooperativo e também um contra o outro. Você escolhia. Ele foi lançado em 1999 e continha lutadores com ataques de elementos como fogo e vento. Também tinha o de gelo e um que lançava facas, e eles também eram muito interessantes. Mas o meu favorito era o de fogo, eu só usava ele. Total Eclipse, por sua vez, se trata de um jogo muito antigo para estar nesse iceberg. Ele é de 1988 e sua primeira versão era de Atari. Mas é claro que aqui estou falando da versão para computador. Basicamente era um jogo de quebra-cabeças que se passava dentro de uma pirâmide egípcia, e o objetivo do jogo era quebrar uma maldição do deus Ra que faria a lua explodir. Quero citar também 2 sites de jogos Flash que eu curtia muito. O primeiro se chamava Rusty Lake. Nele havia jogos de escape muito estranhos, que me prendiam por horas. Lembro muito do jogo do aniversário, esse sem dúvidas era o meu preferido. Hoje em dia, eles têm jogos à venda na Steam e parece não ser mais possível jogar através do site deles. O segundo site que eu preciso citar, que eu dificilmente vejo outras pessoas comentando sobre, é o da Nitrome. Contando com jogos como Bad Ice Cream e Twin Shot, tinha uma estética de pixel bem agradável aos olhos. Por se tratar de um site de jogos em Flash, dá pra imaginar que fim levou. Desde 2015, sem lançar jogos em Flash, eles se reinventaram e hoje lançam jogos mobile. Mugen. O Mugen é uma engine gratuita lançada em 1999 e descontinuada em 2003. Nela, as pessoas podiam criar e compartilhar seus próprios personagens em um jogo de luta. A engine em si vinha com apenas um personagem, Kung Fu Man. Com essa possibilidade infinita de criação de personagens, acabamos tendo resultados engraçados como Goku vs Ronald McDonald ou Bob Esponja vs Homer Simpson. A ideia do Mugen em si é muito boa, e é uma pena que não tenha feito sucesso. Apesar de tudo, ainda existem comunidades Mugen ativas, e o jogo, digamos assim, pode ser baixado gratuitamente sem dificuldade na internet. RPG Maker. O RPG Maker é uma engine criada para facilitar a criação de jogos RPGs. Nela, é possível criar um jogo do início ao fim sem precisar programar. Apesar de ser uma engine facilitada, surgiram vários jogos que conseguiram um certo público. Chamar de sucesso seria exagero, mas de fato conseguiram ser notados. Eu quero dar destaque a Mad Father, porque eu gosto muito dele. O jogo é sobre uma garotinha que tem um pai cientista que faz experimentos nas pessoas. No decorrer da história você vai descobrindo cada vez mais coisas a respeito dele, e no fim, quando você vê, ele tá te perseguindo com uma serra elétrica. Como eu joguei só o remake, sou suspeito de falar, mas é um jogo muito bonito, e a estética consegue passar a mensagem que quer passar. E olha que ainda não falei da trilha sonora, sendo Old Doll minha música preferida, que aliás é a que eu deixei tocando de fundo para falar do tópico. Outros jogos mais populares do RPG Maker são Grimm's Hollow, Star Stealing Prince, e um que eu nunca joguei, mas tenho curiosidade de jogar, é o Omori. Um dia eu vou. Mesmo se tratando de jogos feitos numa engine facilitada, eles têm seu charme, então não tem por que ter preconceito com eles. Dê a eles uma chance. Cupcakes HD. Um vídeo postado no YouTube em 2012 que chegou a pegar 3 milhões de views. Apesar dos números, ainda acho que a última camada é o melhor para esse tópico. Até porque esse número de visualizações abrange o mundo todo. Tá aí um dos milhões de motivos para o YouTube Kids existir. Imagina você uma criança navegando na internet, vendo vídeos de desenhos no YouTube, e de repente se depara com essa thumb e esse título. Parece um vídeo tão inocente, né? Daí você entra no vídeo, e ele começa até que bem normal, e a animação é surpreendentemente muito parecida com a do desenho original My Little Pony. O que torna tudo isso um problema maior ainda. De repente, no meio da musiquinha alegre, Pink Pie desmaia Rainbow Dash e ela acorda amarrada. Nas paredes, as cabeças empalhadas dos amigos revelam que não é a primeira vez, e Pink Pie é uma serial killer. O que isso não causa na cabeça de uma criança? Vou privar vocês dos detalhes sórdidos, e caso queiram ver o vídeo original, basta pesquisar por Cupcakes HD aqui mesmo no YouTube. Mas já dou spoiler de que não acaba bem.
Jogos da PETA. Para quem não sabe, a PETA é uma organização fundada em 1980 que tem como objetivo defender os animais. Lutam a favor dos direitos deles e pregam a ideia do veganismo. Eles têm como lema: animais não são nossos para comer, vestir, fazer experimentos ou entreter. Essa organização chegou a lançar jogos com críticas parodiando a Nintendo, como Super Chick Sisters, Mario Kills Tanuki e Pokémon Black and Blue. No primeiro, as protagonistas são dois pintinhos no mundo de Mario com o objetivo de acabar com seu inimigo Coronel Sanders, o fundador do KFC. Em Mario Kills Tanuki, eles fazem uma crítica ao uso de roupas feitas com pele animal. E por fim, em Pokémon Black and Blue, eles são bem claros quando criticam a Rainha de Galo. Eles até mudam o lema do anime "Temos que pegá-los para temos que libertá-los". Pelo que vi, a Nintendo chegou a se manifestar em relação a essas paródias, se esclarecendo e tal, mas não parecem ter chegado a processar a organização. Yo-Yo Games. Primeiramente, para que o tópico seja entendido, eu preciso explicar o que é o Game Maker. O Game Maker é uma engine para a criação de jogos. Diferente do RPG Maker citado anteriormente, o Game Maker é usado para fazer qualquer tipo de jogo 2D usando uma linguagem própria de programação, GML. Enfim, o Game Maker disponibilizava um site, o Yo-Yo Games, para que as pessoas postassem os jogos feitos na engine. Dessa forma, era possível compartilhar suas criações e jogar as criações de outras pessoas. O site foi lançado em 2007 e não está mais disponível. Apenas é possível acessá-lo no Wayback Machine. Haviam muitos jogos bons e outros nem tanto. Mas alguns exemplos de jogos bons são Assassin's Blue e Escape from the Underworld, feitos por Banov G, e Sonic FGX, que era um fangame muito popular entre os fãs de Sonic, feito por um brasileiro, Pevic. Os jogos da Yo-Yo Games podem ser baixados no site Yo-Yo Games Sandbox Archive. Ainda bem, pois se não fosse isso, teríamos milhares de mídias perdidas. Kingdom Under the Sea. Era um filme mockbuster de animação que se passava embaixo do mar. O filme foi lançado em 2003, coincidentemente um mês após o lançamento de Procurando Nemo. Diferente de outros mockbusters que ganharam tantos vídeos de reação no YouTube, ou mesmo vídeos falando sobre eles, como Ratatouille e aquela imitação de Kung Fu Panda, esse eu nunca vejo citarem. De fato é um filme obscuro, e eu lembro de ter o DVD original dele. Dias atrás me lembrei da existência e eu precisava pesquisar. No YouTube não há nenhum resquício do filme em português, mas aí pesquisei mais, porque não era possível que ninguém tivesse postado em nenhum lugar. Então encontrei um vídeo no Vimeo. No Vimeo tem os 2 episódios, digamos assim, dublados. O filme contava com 2 partes de mais ou menos 20 minutos cada. A animação era grotesca e o vilão tentava mesmo assustar a criançada. Era um polvo de olhos vermelhos bem esquisito. Se você se lembra desse filme, o que eu acho bem difícil, deixa aqui nos comentários. Preciso saber o nível de escuridão dessa obra-prima.